Fala, bravos e bravas! Voltamos com esse elenco maravilhoso, né? Que eu não preciso mais apresentar, que já toda segunda-feira aqui esses dois, né? Brincadeira, o Everton Dertoni, o Guilherme Gambini de novo, mais uma vez. E qual é o tema hoje, meninos? Qual é o tema hoje? Qualquer um dos dois pode falar. Brasileirão. Expectativas para o Brasileirão. Campeonato Brasileiro. Tem algum apelido pro Brasileirão? Pode ser Brasileirão. Roberto Gomes Pedrosa também. O Brazuca. Não, mentira. Brasileirão já é um apelido. A Tami, Campeonato a gente Brasileiro. vai inventar depois, né? A Tami a gente inventa depois. Pode deixar. Eles já estão lendo assim, vocês já sabem, né? Também, né? Obviamente. Mas é nóis, né? Vamos pro vídeo. E qual a expectativa de vocês do Brasileirão? Expectativa boa, cara. Expectativa legal, cara. O brasileiro é sempre um campeonato bem legal. Sempre um Acho que esse campeonato ano É o interessante. melhor melhor campeonato ainda. do mundo, né? Vamos combinar de verdade? Não, também não. Nível técnico. É o melhor campeonato do mundo. Não, Nível não é. técnico, estabilidade, é o melhor campeonato. Não. É o segundo melhor campeonato do Não, mundo. também não é. Não é também. Não é, como não é? É o Cara, segundo. nível técnico? Tá nivelado o nível técnico. Tipo, as Bem ligas Europa baixo. estão Tá niveladas nivelado na classe pelo A. nível técnico baixo. E o Brasil tá nivelado pela classe B de nível técnico, é isso. É isso que vocês vão entender. Qual que é o... Tem aquele muito abismo. nivelado. Ele é um dos mais difíceis do mundo. Aí você Sim. pode até Por ser falar muito isso competitivo. aí, por ser muito competitivo, porque realmente é um dos únicos que você tem aí 8 a 10 times que podem surpreender e ganhar um campeonato. É. Né? Outro, lógico, não são 10 que podem realmente ganhar um campeonato. Mas você pega um exemplo aí, a Inglaterra tem 6 times, né? Talvez 7 aí que podem brigar também. A Inglaterra eu acho que continua sendo o mais forte do mundo, mesmo em questão de nível técnico também, com certeza. Não, isso é verdade. Muito à Em frente. O Brasil ele é equilíbrio, em nivelado por baixo. É nivelado por baixo, também concordo. Plenamente. Mas, João, uma coisa que eu queria deixar claro é que esse brasileiro, ele não deixa só expectativas para a Série A. Porque a Série B também. Também vai ser boa. interessante. Também vai ser A boa. Série B vai dar estar muito interessante. A gente tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Ponte Preta aí que sempre surpreende Guarani, no quinto lugar. aham. Sempre tenta chegar e nunca Guarani. não tá conseguindo ultimamente. Goiás, Guarani. Curitiba, que são Cara, CRB. a Série B irá ter jogos ótimos. muito bons. Aham. Uhum. O campeonato, o brasileiro, o Série A, né, vamos dizer, vem muito forte esse ano. Eu acho que vem, comparando aí com os últimos anos, acho que é um dos mais fortes. É mesmo. É um campeonato bem disputado, cara. É difícil você falar quem vai ser campeão e quem vai cair. Porque eu vejo muitos times que vão disputar pela parte de baixo da tabela, como Cuiabá, Juventude. Quem vai cair é bem mais fácil de você ter uns favoritos a cair, né? É bem mais fácil você falar. Mas, por exemplo, o Cuiabá tá muito bem. Tem um bom time. Tem um time para classificar na Sul-Americana tranquilo. Juventude fez umas contratações boas. Não, o Juventude não tem muita expectativa, não. O Cuiabá tem, mas para permanência do brasileiro. Não, Cuiabá o Valentim acertou o time, tá jogando bem. Então, mas acertou o time com qual parâmetro você tá falando isso, entendeu? A gente tem que não ver dá, que o né? brasileiro é um campeonato onde você vai enfrentar o Internacional num dia e outro vai enfrentar o Flamengo e no outro o Palmeiras. Entendeu? Tem que ter elenco, tem que ter rodagem, tem que, assim, às vezes isso não quer dizer nada. Entende? Sim, é verdade. Uhum. Mais um time que vocês acham que vai surpreender no Brasileirão? Quais são? América Mineiro. Cite 3. Time que você fala, nossa, esse time vai ser top. Acho que o América Mineiro surpreende em questão de, eu acho que não vai brigar para cair, mas meio de tabela, assim. Não chega para a Libertadores, mas eu acho que o América Mineiro chega para uma Sul-Americana talvez seria para não ser aquele time que vai brigar para cair até o fim do campeonato. Acho que vai conseguir ter um campeonato mais sossegado, diferentemente dos últimos anos, que o América Mineiro vem sem um time que sobe e desce. Acho que esse ano e sempre em último lugar. Trabalho com mais tempo, é verdade. Um trabalho com mais tempo, com mais nomes, com um time bem mais formado, né? Um coletivo muito bom, feito pelo Lisca. Eu acho que o time vem forte para não brigar por cair o campeonato todo. O Lisca talvez seja a peça mais importante do América Mineiro. Sim, o Lisca talvez seja essa peça fundamental para a equipe do Atlético, do América. O Lisca e o Ademir, né? O Ademir também é uma peça bem importante pro time do Atlético Mineiro, do América Mineiro. Agora, a questão, você perguntou aí alguém que vai surpreender, eu acho que o Grêmio.
O Grêmio eu acho que pode surpreender bastante, inclusive sendo um dos principais candidatos ao título. Ao título, tá? E digo por quê. O Grêmio não tem mais a Libertadores para ficar focando. Não é isso que é uma Sul-Americana que eu acho que o Grêmio deve focar. Não, o Grêmio exato. deve focar na Sul-Americana. Então, só que tem uma questão. Se você coloca na balança a Sul-Americana e o brasileiro, pro Grêmio, ao meu ver, o brasileiro seria muito mais importante. Mas dá pra levar os dois juntos, basicamente. Concordo. Mas tem essa questão de que o Renato sempre poupava muito o time no brasileiro para jogar a Libertadores. Ele acabava não se classificando na Libertadores e também passava complicações do brasileiro. Sim. Sempre tinha essa história com o Renato, principalmente nos anos anteriores. Não é verdade? Sim. Mas esse ano não vai ter Libertadores para se preocupar tanto desse jeito, cara. Eu acho então, que dá para conciliar. Pelo Grêmio ter um técnico novo, ele vai querer ganhar título. Já ganhou o Gaúcho, com propriedade em cima do Internacional. Mas qual é o título mais fácil pro Thiago Nunes? É a Sul-Americana. Então eu acho que ele deve focar na Sul-Americana, só que não abrir mão totalmente do Campeonato Brasileiro como o Renato fazia. Porque o Grêmio tem elenco e tem um trio de ataque que vamos combinar que pode ser um dos melhores do Brasil. Tem 2 atacantes que são espetaculares. Que agora que é o Douglas Costa e o Ferreirinha. Douglas Costa e o Diego Souza. E são condições, ele é titular em qualquer time da Europa. O Diego Souza também, mas não é o centroavante dos sonhos também, né, Gui? Eu acho ele muito bom, sim. Acho ele muito bom. Não, ele é bom. Ele é oportunista, eu não consigo... Ele vem fazendo no Brasil, muito eu não gol. acho ele tão alto nível. O do campeonato ele tem bons números. Ele tem bons números. Mas... Eu não coloco o Grêmio assim tão... Eu acho que o Grêmio vem bem para conseguir vaga na Libertadores, mas para título, para ser aqueles... se a gente fosse listar 3 times para busca do título, eu não colocaria o Grêmio. Talvez nem 5 times eu colocaria o Grêmio, porque eu não vejo o elenco do Grêmio tão forte assim. E, na minha opinião, o elenco para um campeonato brasileiro é fundamental. Para mim, o elenco, quem tem mais elenco, quase sempre consegue os títulos. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longevo, um campeonato espaçado no calendário. Você tem 38 rodadas, então sempre há lesões, nesse momento, contaminação por Covid, as suspensões, etc. Então eu não vejo o Grêmio tão forte assim, porque eu não vejo o elenco tão forte. Acho os 11 principais muito fortes, mas o elenco não. E sobre o Douglas Costa, a gente tem que ver se ele vai conseguir ter uma quantidade de jogos um pouco maior, né? Porque desde 2018... Ele tá com apetite. Não, mas apetite qualquer um pode ter. O problema é de você ter físico para isso, cara. O Douglas Costa, ele vem tendo, ele jogou uma média de 30 jogos nos últimos anos. 30 jogos aqui no Brasil não é nem o Campeonato Brasileiro inteiro. É muito pouco. 30 jogos. E ele foi titular, se eu não me engano, a última vez que ele foi titular já é há algum tempo. E a última vez que ele entrou numa partida foi Bayern de Munique e Tigres pela final do Campeonato Mundial, e ele jogou 20 minutos. Então, assim, é um jogador que nos últimos anos, desde a Copa do Mundo de 2018, que ele também sofreu com lesões, a gente dizia que ele devia ser titular, mas ele estava tendo muitos problemas físicos. Ele é um jogador que não consegue ter uma sequência interessante de jogos. E até por isso que ele está voltando ao Brasil. Mas, tecnicamente, ele é muito bom. Só que tem essa questão, ele precisa ter uma continuidade de jogo que ele não vem tendo nos últimos tempos. Mas vamos combinar uma coisa, o Douglas Costa 100% é titular em quase todos os times do mundo. Sim, mas o problema é que exatamente o problema é esse 100%. Do mundo, sim. Do mundo não. Cara. Do mundo não. Ele pegaria bastante time. Acho que no Barcelona não, porque tem o Messi, né? Ele é ponta direita, ele tem o Messi. Então, acho bem difícil, mas tem outros times ali que ele seria. A gente tem que levar em consideração também que, como o Guilherme citou, ele teve aí uma média de 30 jogos, né? Uhum. Só que Só um detalhe, Everton, só para completar o que você está falando. Claro. São 30 jogos, não é que ele jogou 90 minutos nesse jogo. Entrou durante no final. A maioria desses jogos entra no final, se eu não me engano. Posso estar errado, mas são menos de 10 jogos que ele começou como titular e jogou todo o jogo. Posso estar errado também, não tenho o número certo, mas eu acho que ele completou 2 partidas, jogou 90 minutos, 2 partidas só nesses últimos 3, 4 anos. É muito pouco, gente. Essa questão, uma coisa que eu vou citar agora, que eu vou explicar, né?
argumentar, ela não serve como discurso, assim, como certeza, não, esse cara vai jogar bem aqui. Uhum. Não, mas é apenas uma observação, tá? A gente tem que levar em consideração que, como a gente bem falou antes, o futebol brasileiro é nivelado em baixo nível. Sim, né? No nível B do futebol. Então, acredito eu que o ritmo facilitaria para que o Douglas Costa voltasse a ter um bom desempenho em campo, a ter bons jogos, bons números em questão de minutagem, né? Então, acho que esse ritmo brasileiro, né, talvez, de jogo, não ritmo de calendário, mas de jogo, talvez ajudasse ele nessa retomada. Sim. Cara, eu gostei, de verdade, eu gostei muito da volta do Douglas Costa, da volta do Tyson. Eu gostei, cara. Eu achei muito legal os times terem procurado esses jogadores e foi bem interessante. E agora, já pulando pro outro lado do Sul, né? Porque o Sul falam que existe só dois lados. Um lado vermelho e um lado azul. Então, pulando pro outro lado do Sul, qual a expectativa pro Internacional? Eu coloco o Inter mais na briga do título do que o Grêmio. Eu vejo o Inter com mais elenco do que o Grêmio, exatamente por isso. Eu vejo o time do Grêmio, os 11 iniciais, talvez, se a gente for fazer aquele mano a mano, aquele famoso mano a mano, eu acho que o do Grêmio está um pouquinho à frente. Mas em questão de elenco, eu coloco o Inter, né? Vamos lá, o Inter tem Guerreiro, que está voltando. O Inter tem o Saravia, que é um bom lateral direito, ficou muito tempo machucado. Tem o Bosquilha, que ainda está machucado. Só sem esses três nomes, o Inter foi até a última rodada do Campeonato Brasileiro brigando por título. Sem esses três. Agora, voltando a esses três, com mais o Tyson, com mais o Palácios, mais um bom trabalho que eu vejo do Miguel Ángel Ramírez, que ele já está fazendo, que vai ainda melhorar com mais tempo, com mais paciência, eu vejo o Inter com mais forças do que nos últimos anos e com mais forças do que o Grêmio, exatamente pelo elenco. Mas, só completando, Everton, rapidinho, eu só vejo um detalhe um pouquinho a mais no Grêmio, que eu vejo o time do Grêmio um pouco mais pronto do que o Inter. Até para competições mata-mata, como Copa do Brasil e Sul-Americana, eu confiaria mais no Grêmio do que no Inter. O Grêmio não é um time confiável para o Campeonato Brasileiro, isso é certeza. Você crava um jogo na Arena do Grêmio, que o Grêmio vai ganhar, ele perde 3-0 para um Sport, para um até Cuiabá ou Juventude. Isso é o brasileiro, né? Isso é o brasileiro. Qualquer time brasileiro está sujeito a isso. Mas o Grêmio tem muito mais a ver, acho que, com aquela ideia do Renato de poupar muita gente no brasileiro. Né? Isso acontecia muitas vezes quando o Grêmio... Poxa, tinha vezes que nem o Renato ia, né? Para os jogos. Quando eram fora de casa, nem ele ia. Então, acho que esse é um pouco exagerado. Agora... Poxa, mudar 3 peças, 4 peças de um jogo para o outro, beleza. O Douglas Costa, por exemplo, que é um cara que precisa ter esse tempo a mais de recondicionamento físico, é interessante você poupar ele em um jogo ou outro. Mas, poxa, poupar o time inteiro, como o Renato fazia, não levava nem para o banco, eu acho que aí você compromete a sua campanha no Campeonato Brasileiro. Agora, se você mudar um ou outro, não compromete tanto assim, dá para você levar o campeonato. O Grêmio, tanto o Grêmio quanto o Inter, são times em estruturação. Eles estão em fase de estruturação. Né? Estão aí com técnicos novos, Thiago Nunes e o Ángel Ramírez. E para mim, o que vai diferenciar esses dois é o caminho do Inter na Libertadores. Né? Se você assistiu aí o vídeo da semana passada, você percebeu que eu coloquei o Inter como o segundo principal favorito ao título da Libertadores. Se não viu, vai lá ver, né? Por favor. Se não viu, veja, porque tá muito bom. Pode colocar Complica o card. Pro editor, isso aí. Coloca lá. Editor, você tem que fazer alguma coisa, editor. E o Inter, então assim, a vida do Inter no Brasileiro, ela depende da vida na Libertadores. Se o Inter for prosseguindo as etapas da Liberta, ele não vai, naturalmente, dar valor para o brasileiro, dar tanta importância para o brasileiro. Enquanto o Grêmio tem a Sul-Americana, já falamos aqui que, pelo menos na minha visão, acho que na do Guilherme também, não sei se você concorda, João, que dá para conciliar a Sul-Americana com o brasileiro. É mais tranquilo. Principalmente a Sul-Americana. Principalmente a Sul-Americana. Se fosse Libertadores, ainda você pode falar. Tem um jogo ou outro que talvez tenha que poupar mais gente. Mas a Sul-Americana
que normalmente você vai pegar times um pouco mais fracos, sobretudo num elenco como num time que tem o Grêmio, que seria um time que deveria estar na Libertadores, eu acho que dá assim, muito mais para conciliar um brasileiro. Só para vocês terem ideia do nível... Só deixa eu completar aqui, João, é rapidinho. É por isso que eu digo que o Grêmio, no brasileiro, eu levo ele mais favorito do que o Internacional. Só para vocês verem o nível da Sul-Americana, o time que eu acho que mais ameaça o Grêmio é o próprio Santos. Tem um Independente lá, que todo mundo conhece, o Rei de Copa, sim, mas não é aquele Independente. Porque tem o Independente Del Valle que eliminou o próprio Grêmio. Também, agora chegou o Independente Del Valle. Sim, o Grêmio é favorito, mas também não dá pra brincar assim, gente. Achar que vai levar com as costas, entendeu? Que vai levar de qualquer forma. Eu acho que consegue, viu, cara? Se o Grêmio jogar um terço da bola que ele joga, eu acho que dá pra levar. Não leva. Tem Atlético Paranaense, que é time interessante no Brasil. Tem o Bragantino, que vem muito bem, que teve um grupo muito mais complicado do que teve o próprio Grêmio. Tem o Peñarol, que a camisa pesa. Então, assim, eu não acho que o Grêmio é favorito? Mas não vem com tanta soberba assim, entendeu? Inclusive, Guilherme, você citou um bom time pra gente falar sobre as expectativas, que é o Bragantino. O Bragantino, exatamente. O Bragantino é um bom time. Porque a gente tava aparecendo a Rádio do Sul, né? Tava falando só de Inter, vamos mudar. Rapidinho, só pra matar essa do Douglas Costa, eu peguei os números dele aqui. Na temporada 2018-2019, ele participou de 25 jogos. Na temporada 2019-2020, ele participou de 29. E na temporada 2020-2021 ele participou de 22 jogos. Então, assim, são números pequenos de acordo com o que a gente tem no nosso calendário, entendeu? Se ele manter essa média, ele não joga nem o Campeonato Brasileiro inteiro. Tirando a Sul-Americana. Então, assim, até o final do ano, o Grêmio vai ter o quê? Se chegar até a final da Sul-Americana, deve ter mais ou menos uns 50 jogos. 50. Não, 38 do Brasileiro mais 12. Mais ou menos uns 50 jogos. Pensando que já foi, né, o Gaúcho. Mais a Copa do Brasil, dá para colocar uns 60, vai, caso o Grêmio chegue até lá, né? Então vai, 55. Uns 55. O Douglas Costa tem uma média de participar de metade para menos dessa quantidade de jogos. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Ele é um ótimo jogador? Mas... a gente não pode deixar de dizer isso, né? Colocar isso. Agora, como a gente vai falar dos clubes de São Paulo do Bragantino, em vez de a gente falar de cada time, eu quero que vocês coloquem um lugar. Não precisa só, analisar quem vai estar na frente de quem na tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Red Bull Bragantino. Eu queria começar aqui argumentando, Guilherme, se me permite. Pode falar. O Palmeiras, depois do Inter, ele é depois do Grêmio, ele é o meu principal favorito ao título brasileiro. É o principal favorito e digo os motivos. O Grêmio em primeiro, então? Coloco. O Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Entendi. Não, beleza. Tá. Mas digo os motivos. O Palmeiras, pelo menos pelas minhas expectativas, novamente citando o nosso vídeo da Libertadores, eu não acho que o Palmeiras vá ter a campanha que teve no ano passado. Eu não acho que o Palmeiras vai repetir o feito. Eu acho que, inclusive, possa chegar numa semifinal, mas não passa muito disso, né? O Palmeiras, ele tem um elenco bom, né? Não é perfeito. Com a chegada do Dudu vai acrescentar muito, vai agregar demais, né? Mas, pelas minhas baixas expectativas na Libertadores, com o Palmeiras, eu acho que ele pode focar bem no brasileiro e levar mais um título. Porque a gente viu isso acontecendo anos anteriores. Muito se deu o Campeonato Brasileiro pelo insucesso na Libertadores. Não é verdade? Nossa, acho que então, a maioria dos brasileiros dá para colocar assim. Então eu deixo o Palmeiras como o principal paulista favorito ao título. E pela obviedade, seria o melhor colocado entre eles. Tá, mas fala qual chegaria na frente: São Paulo, Santos, Bragantino. Eu acho que uma ordem seria Palmeiras, São Paulo, Bragantino, Corinthians e Santos. Você acha que o Santos está pior que o Corinthians, Weber? Eu acho que ele se classificaria pior.
Eu acho Mas que tecnicamente o Santos está contratando e eu acho que estou vendo o Santos um pouquinho acima do Corinthians nesse momento. E tá tendo tempo para treinar, né? O Corinthians também tá tendo um novo começo com o Silvinho. E também tá tendo tempo de treinar agora. Né? Exatamente. Apesar de que só essa semana com o Silvinho, né? Só tem nessas últimas 2-3 semanas com o Silvinho. Exato. O Santos já tem um tempinho a mais com o Diniz. Sim, o Corinthians está tendo esse novo começo com o Silvinho, é uma criação de expectativa, uma perspectiva para que dê certo, né? Esse trabalho aí do novo treinador. Mas eu vejo o Corinthians como mais favorito a chegar numa posição de meio de tabela para Libertadores do que o Santos. A minha sequência é parecida com a do Everton. Acho que eu coloco Palmeiras desses paulistas, né? Palmeiras, São Paulo, Bragantino, mas aí eu coloco o Santos na frente do Corinthians. Eu também coloco. Eu vejo o Santos um pouquinho mais preparado, sobretudo porque acho que casa muito bem Diniz com o Santos, né? Acho que é um bom casamento esse. E o Santos tem esse pode ser o principal do Santos. O Santos tem um time melhor, na minha opinião, do que o Corinthians, desculpa. O Santos tem Marinho, o Santos tem o Luan Pérez na zaga, que é um bom zagueiro. Você tem o Lucas Braga, que é bom, um bom ponta. O Caio Jorge, que é um excelente centroavante, coisa que o Corinthians, para mim, falta bastante no elenco do Corinthians. E além disso, o Santos tem algo que o Corinthians não tem, que é o surgimento de alguém da base de um dia para o outro, entra e fala, ele é um novo jogador. Comigo, Apesar do Corinthians também estar com uma base boa, tá? Mas no Corinthians, às vezes, os jogadores demandam um pouquinho mais de tempo. No Santos já não, eles já entram, parece que já estão prontos, né? Então, a base do Corinthians ela é muito mal explorada, Guilherme. A base do Corinthians ela é muito mal explorada. Muito mal explorada por muitos motivos, muitos fatores. E o principal deles, eu te digo, que é a diretoria. É a diretoria. E dinheiro, né? Dinheiro também, né? Não é só questão de dinheiro. Não é só questão de dinheiro. A maioria dos jogadores, não posso cravar com certeza, tá? Não posso cravar com certeza. Mas uma boa porcentagem dos jogadores de base do Corinthians não pertencem ao Corinthians. Sim, isso é verdade. Isso fica claro quando o Corinthians realiza uma venda e grande parte do valor vai para empresários ou terceiros. E não fica com o clube, saindo no prejuízo. Além disso, eu coloco o Santos mais do que o Corinthians, porque o Santos tem essa cultura, né, de lançar jovens atletas e eles entrarem jogando muito bem. Você vê no ano passado, por exemplo, o Lucas Braga, de um dia para o outro, virou titular do Santos, o Sandri, né? Então o Santos tem muito disso. E além disso, os jovens que já estão lá, eles também crescem, né? Eles vão crescendo de produção porque eles são jovens, vão amadurecendo, vão pegando uma canja maior, então tem uma chance melhor de classificação, digamos assim. Mas acho que é por aí, não acho que nenhum desses paulistas vai brigar para cair, acho que é meio de tabela a maioria, né? Palmeiras e São Paulo um pouquinho mais do título, Bragantino talvez uma Libertadores, e Santos e Corinthians meio de tabela para a Sul-Americana, talvez uma Libertadores, é aquela linha tênue, né? De Libertadores, Sul-Americana se tiver muito mal para disputar rebaixamento, mas não acho que chega a isso, não acho. Sim. Não acho que chega. Só para finalizar essa questão da base de São Paulo, eu acho que inclusive o time que tem a melhor base é o São Paulo. O time que vem mostrando a melhor base é o São Paulo. Melhor do que o Santos e do que o Corinthians. Não sei se é melhor que a do Palmeiras, aí cabe um debate. Eu acho que ela é mais... A do Palmeiras ela é bastante próspera, mas a do São Paulo eu acho que ela vem mostrando bastante resultado também. Sim, eu acho que é uma boa discussão, mas eu fico com o time do São Paulo. Mas agora, eu dando agora os meus times, eu acho o Santos, só falando um pouquinho mais do Santos, o Santos tem boas peças, cara. Tem o Sandri, tem o Ângelo, que vocês não citaram. O Sandri tá machucado, né? Mas vai voltar até na 10ª rodada do Brasileiro, ele volta. Não, ele foi ligamento do joelho. Ligamento? Foi ligamento. Ele vai demorar um pouquinho mais. Talvez ele volte pro segundo turno e olhe lá. Pro segundo turno. Então, assim, o Sandri é um jogador que me surpreendeu muito no Santos. Gostei muito desse jogador. É muito bom. O Pirani, como o Everton falou, é bom. Kaique, zagueiro. Kaique, uma promessa de 17 anos, gente. Eu tô com 18. O moleque com 17 anos já fez gol na Libertadores, cara. É um absurdo.
Também contratou o Marcos Guilherme agora no Internacional, que é uma peça muito boa para o Campeonato Brasileiro por reposição. Querendo ou não, o Marinho se machuca, pode entrar o Marcos Guilherme, que vai dar meio que conta na tática ali do Diniz. Eu não acho o Marcos Guilherme muito promissor, não. Contratou o lateral do Mirassol, acho que é o Moraes, lateral esquerdo. Gostei demais desse lateral. Então, mas tem o Felipe Jonathan também. O Santos, eu acho que chega na frente do Corinthians e na frente do Bragantino. O Bragantino, eu acho que no meio, quando abrir a janela, o Claudinho pode ir embora. Pode ir embora muita gente ali do Bragantino, como eles podem trazer também. Então, Palmeiras, eu quero, de verdade, como palmeirense, pode falar, João, na Libertadores falou que o Palmeiras também é favorito. Gente, o coração é clubista. Mas, de verdade, a Libertadores eu não vejo o Palmeiras com tanto sucesso quanto no Brasileiro. Eu quero que o Palmeiras ganhe o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo vem muito forte pro Brasileiro com o Crespo. Se continuar desse jeito, se continuar com pés no chão e aquele lema do Crespo todo... Humildade, pés no chão. Isso, humildade e pé no chão. Cara, pode dar muito bom. E o Santos na frente do Corinthians e no Bragantino. Eu ainda só destacar o Palmeiras, apesar do São Paulo também acho que chega brigando, eu acho que o Palmeiras, voltando àquela questão de elenco, acho que o Palmeiras tem mais elenco. Então, acho que o Palmeiras consegue conciliar melhor essa ideia de Libertadores e Brasileiro. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Então, assim, eu vejo o Palmeiras mais forte, principalmente com a chegada também do Dudu, talvez com a chegada do Borja e do Daverson, acho que eles podem compor bem o elenco, né? É uma peça que falta para o Palmeiras. Não é atacante. Será que o Daverson vai ser usado? Não é atacante dos sonhos, nenhum dos dois. O Palmeiras mandou o Rafael Elias pro Cuiabá, né? Eles vêm para compor elenco, eu acho interessante. Então, assim, eu vejo o Palmeiras forte por conta disso. Acho o elenco do Palmeiras forte. Talvez nos 11, talvez não, perde para o Flamengo nos 11. Se colocar com o Galo, eu acho que é pau a pau, talvez o Palmeiras um pouquinho à frente. Ninguém falou do Galo, hein? Mas o Galo tem um elenco muito bom também. Eu coloco Palmeiras, Flamengo, Galo, um pouquinho atrás Inter e São Paulo. E aí um pouquinho mais atrás, só para não deixar de citar o Grêmio. Mas para mim a sequência é essa: Palmeiras, Galo, Flamengo, até nessa ordem mesmo, Inter, São Paulo e o Grêmio, de favoritismo. Um time que a gente não citou, como o Everton falou, o Hulk também pode se empolgar no Brasileiro, é do mesmo criadores de Tyson, né? E Douglas Costa. O Galo tem muito elenco. O Galo tem o Nacho joga muito. O Nacho é um jogador de posição. Por exemplo, o Flamengo já não tô vendo com tanto elenco assim. Principalmente pela questão do Rogério, Guilherme. Eu acho o Flamengo é os 11. Porque, por exemplo, o Flamengo é Rogério também. O Flamengo talvez não tenha uma zaga que vem pecando um pouco, né? Até pela forma que o Flamengo joga, que é muito ofensivo, então você acaba comprometendo muitas vezes os zagueiros. Fica muito aberto. Ficam sem jogadores na sobra perto deles. Então, assim, eu vejo o Flamengo um pouco atrás por conta disso. Mas, assim, o time do Flamengo é muito bom. Tem muitos jogadores que podem tirar um coelho da cartola e resolver um jogo. Se sair o Gerson, é uma peça importante que sai, o Flamengo tem que ir atrás. Agora sim, vamos lá. Tem o Gabigol, tem o Pedro no lugar do Gabigol, que deixa na mesma altura. Aí o Vitinho eu já vejo atrás do Bruno Henrique. Aí você não tem um meio armador ali confiável para quando o Arrascaeta for para a seleção. E isso também é uma outra coisa. O Flamengo também, o Palmeiras, né, porque aqui no Brasil não se para com data FIFA, são clubes que vão sofrer muito com data FIFA. Sobretudo o Flamengo, porque eu acho que ainda o Flamengo. E o Palmeiras também por causa dos meninos, né? Sim. O Palmeiras também por causa dos meninos. Menos. Sim, mas eu acho que o Palmeiras menos porque tem peças mais à altura de reposição. Entende? Sim. Então eu acho que assim, o Palmeiras, digamos, perde o Gabriel Menino, você tem o Marcos Rocha, por exemplo. Digamos que o Gabriel Menino na lateral, você tem o Marcos Rocha que para 2, 3 jogos ali, quanto o Gabriel Menino estiver na seleção, ele faz o papel. Entende? Agora, por exemplo, o Flamengo perde o Arrascaeta por 2, 3 jogos, quem é o meio armador do Flamengo? Vai colocar o João Gomes não mais vai à frente? João Gomes? João Gomes é mais um segundo volante, é bom jogador. O Thiago Maia tá machucado. Aí você tem Vitinho e Michael, que vem sendo muito inconstantes. E nem Thiago Maia daria uma segurança tão grande. Mas não são muito inconstantes. Eu gosto do Thiago Maia, eu acho ele interessante. Não, ele é bom jogador, ele é bom jogador, mas não à altura do titular. Então, entendeu? Não à altura. Agora, essa é a questão, entendeu? Eu acho que o Flamengo peca um pouco nisso, mas não dá pra dizer que não briga pelo título. Acho que é um dos favoritos, sim, vem muito forte também.
Os meus favoritos, para encerrar o vídeo, eu vou puxar a fila de tudo que eu vou falar. Os meus favoritos para título são na mesma ordem, Sociedade Esportiva Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Flamengo, Internacional e São Paulo. Citei 6. A surpresa do campeonato, que eu acho que vai ser, como tanto eu já mencionei muito na Libertadores, vai ser o Fluminense. E os times que podem cair, Sport vem muito mal. Juventude, pela tradição, acho que vai bater e voltar. A Chape, se não ficar esperta, pode cair. E o próprio América Mineiro. Agora vocês podem puxar qualquer um dos dois. Bom, Bom, América Mineiro eu acho que não cai. Eu acho que, inclusive, não briga para não cair. Não briga para não cair. Eu acho que a permanência dele vai ser bem sucedida com... É que o América Mineiro, Everton, eu não vejo o elenco que o Lisca precisa, sabe? Ele vai conseguir alguns bons jogos. Mas o que é um elenco para você ficar no Campeonato Brasileiro de Série A? Não tem aquele cara. Não tem, tipo, o América Mineiro. Você olha aquele time, você não tem o Corinthians tinha ano passado. Vai ser um coletivo muito bom. O Corinthians também não tinha. O Corinthians estava com perigo de cair ano passado. Na semifinal antes de pegar o Mancini. O Corinthians tinha o Matheus Vital, o Cássio. O Matheus Vital. O Matheus Vital não fazia primavera com aquele time. O Cássio muito menos. O Cássio estava no mau momento. O Fagner também. O América eu não vejo com aquele elenco, com aquele time. Eu acho que vai bater e voltar também. Mas tem um bom coletivo, como o Gui falou. Eu chutaria aí uma grande surpresa seria o Cuiabá, viu? O Cuiabá ele se reforçou de uma maneira. Ele se reforçou de uma maneira interessante. Eu acho sim que ele vai brigar pela permanência, tá? Eu acho que ele é um dos candidatos ao rebaixamento, mas eu acho que ele tem tudo para fazer uma campanha digna e conseguir a permanência na Série A. O Cuiabá pega a Sul-Americana. Eu acho muito distante. De surpresa eu coloco 3. Acho que o Fluminense a gente nem pode dizer que é surpresa. Começa por aí. Acho que o Fluminense não é nem mais uma surpresa. Sim. Chegar ali numa Libertadores. Acho que esse ano não dá para dizer por surpresa, porque o Fluminense reforçou bem o elenco. Acho que é um surpresa foi no Libertadores, surpresa foi no passado também. E eu coloco como surpresa o América, não para uma Libertadores, mas para chegar ali na 30ª rodada, 33ª, não brigando para cair. Mas eu coloco como surpresa para chegar, talvez até bliscar ali uma Libertadores, ou parecido a isso, o Bragantino e o Ceará. Eu acho que o Ceará vem bem, vem com um trabalho eu ia falar tempos isso. A gente não mencionou os dois do Ceará. Tem o Bahia também. Sim, tem o Bahia também. O Bahia eu acho que eu coloco um pouquinho atrás ainda do Ceará, acho o trabalho... Ceará e Fortaleza, o Bahia está atrás dos dois. Teve então, Ceará e Bahia na Nordeste. Ceará e o Bragantino como essas surpresas, e o América Mineiro um pouquinho atrás. E aí, para briga para não cair, eu acho que o Cuiabá briga para não cair. Acho que a Chape, que até então está sem técnico, né? Demitiu o Mozart há pouco tempo, briga para não cair. Acho que o Cuiabá, já falei, o Sport briga para não cair. O Fortaleza acho que briga para não cair também. Acho que o Fortaleza também é um time que está um pouquinho atrás, não conseguiu ainda achar uma peça ali depois da saída do Rogério. Contratou um técnico, nada contra, mas um técnico que o Fortaleza contratou era um médico até outro dia. Nada contra, pode dar certo, claro, mas sim, a gente não pode deixar de dizer. Acho que é por aí. Juventude acho que também não vem com um time tão interessante assim a ponto de a gente para mim é o mais fraco. Surpresa. Então eu colocaria mais ou menos esses times. Eu classificaria como mais fraco do brasileiro. Eu digo assim, briga para não cair. Se vai cair, já é certeza, eu não é impossível cravar. Todos estamos deduzindo aqui, gente. Todos estamos analisando pelo nível técnico. Mas é como o próprio nome do título aí já diz, são expectativas. Sim, expectativas, sim. E esses clubes mesmos já sabem, né? Eles entram para o campeonato sabendo o que eles vão brigar, né? Então, assim... sim, por exemplo, algum time grande, talvez uma surpresa ali, mas acho que esse ano não tem tantos grandes que vai poder brigar para não cair. Não sei, talvez o Corinthians, mas acho que não diria. O problema para mim é que quando o clube grande briga para não cair, é que é difícil.
Porque clube grande não está acostumado a brigar para não cair. Então, assim, a torcida vai lá, protesta, coloca pressão. Então, os jogadores entram muito mais pressionados do que entra um Cuiabá, do que entra um time do América Mineiro. Com certeza. Porque eles sabem que o campeonato deles é aquele. Agora, quando um time... Por exemplo, o Corinthians, o torcedor talvez deveria estar ciente que o campeonato do Corinthians é de meio de tabela, né? Claro. Mas pela grandeza do clube, muitas vezes a torcida não tem esse entendimento e a gente também não tem que cobrar. Mas se ele for para a zona do Z4, ele corre um grande risco, porque é muito difícil o time grande sair dessa zona. É difícil sair por conta dessa pressão. É difícil. Por conta dessa pressão. O Everton, já que você vai sair antes do que eu e o Gui, fale o seu G6 e pode se despedir da galera e pede para eles deixar o like aí, certo? Bom, agradeço aí novamente o espaço, acho que deixo de ser um convidado ilustre, estou participando bastante Já virou do canal, né? Integrante. Sim. Bom, meu top 6 aí, vamos lá, eu dei meu top 3 no começo do vídeo, né? Que seria Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Uhum. Eu colocaria o São Paulo, tá? O São Paulo. O Atlético Mineiro, pela equipe que tem, pelo coletivo que tem ali. E também eu colocaria o Inter. O Inter. Tá? O Inter são os próprios times da Libertadores, né? Eu acho que seria esse meu top 6 exatamente nessa ordem. Então, Everton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Já é integrante já do canal. Então, valeu, Everton. Muito obrigado. E agora eu e o Gui vamos seguir um pouco o papo aqui. Everton, valeu. Nós. Valeu, pessoal. Tamo junto. E agora, Guilherme. Continuando com você, eu e você agora, Guilherme. Mais uma vez. Então, pode continuar seu raciocínio. Qual é a surpresa do campeonato? Mais alguma coisa que você quer mencionar? Acho que é por aí mesmo. Só destacar mais ainda o Galo e o Palmeiras. O Galo. Até o Inter também. E o Flamengo. Que são times uma que coisa que vêm ele não com mencionou. elenco, né? Quem você acha jogador com potencial, que nem foi o Claudinho ano passado, para ser o artilheiro ou o craque do campeonato? Eu vejo, vou já dar um exemplo, o Hulk, quando ele chegou no Galo, para mim ele chegou meio fraco, eu falei, nossa, Hulk, só isso? Aí na Libertadores ele começou a aparecer, no Mineiro ele começou a aparecer, então eu acho que partilharia fazendo gol no Fortaleza já na primeira rodada, o Hulk pode chegar bem forte. É o Diego Souza, o Tyson não, o Tyson é mais meia, né? O Tyson pode ser mais o craque do campeonato. Ele vem sendo mais o meia, inclusive, nesses jogos do Inter. Tem muitos nomes, cara, tem muitos nomes. Por exemplo, se o Douglas Costa conseguir ter uma sequência de jogo, coisa que a gente não sabe... Pode ser o craque do campeonato. Pode ser o craque, porque ele é diferenciado. Ele é jogador nível europeu. Ele é o tipo de jogador que a gente fala. Esse cara, se tivesse condições físicas para tal, ele estaria em grandes clubes europeus. Então, só que tem que ver se ele vai ter essa sequência. Também tem que ver como o Dudu vai chegar no Palmeiras. O Dudu também é um baita reforço. Por isso que eu coloco o reforço Palmeiras. Acho que o Palmeiras briga bem, como o Galo, como o Flamengo. Agora, um momentinho clubista. O que o Abel vai fazer com Dudu, Wesley, Veron, Breno Lopes, Rony, Luiz Adriano, jogando só com dois atacantes? Ele vai ter que mudar isso aí. Ele deixou claro na entrevista de ontem que a mudança de 3 zagueiros foi, sobretudo, pelo problema que o Palmeiras vem tendo de atacantes, de muitas lesões de atacantes. Então, por exemplo, se ele continuasse no 4-3-3, o Palmeiras só ia ter um atacante no time reserva. Talvez seria o William, se continuasse com o Wesley titular. Então ia ser muito pouco. Então, também foi até uma estratégia pela questão de peças. Com a volta desses jogadores, eu imagino que ele talvez vai voltar para um esquema, para um 4-3-3, 4-1-4-1, enfim. Sim, pode ser. Sair com 3 zagueiros como ele fez antes. Ele não é um treinador de falar, é esse esquema e pronto, entende? Ele é um cara maleável, ele muda o time a cada jogo, ele busca muito ver qual é a dificuldade do adversário. Então, assim, dá também para jogar com 3 zagueiros, jogar com Dudu, Rony, Luiz Adriano também, dependendo de como formar a equipe. De jogo para jogo, como tem muito jogo, é jogo quase sempre, então acho que essa não é algo que a gente tem que falar, nossa, como ele vai fazer para encaixar, entende? Porque é muito jogo, então vai ter lesão, vai ter seleção, vai ter contaminação por Covid, enfim. Um dos jogadores que eu senti muita falta do Palmeiras, que eu acho que para ser o 12º jogador que eu senti muita falta, foi o Breno Lopes, cara. Quando ele entrava, ele dava uma fumacinha no jogo, Breno Lopes ele recompunha até de ala, muito bem. Até de ala, ele chegou a jogar alguns poucos jogos de ala. Ele é muito importante. Ele é um cara importante pro elenco do Palmeiras. Uhum.
Ele é rápido, ele é forte, ele sabe finalizar bem, então, cara, é muito importante mesmo. Um jogador que vai acrescentar muito no elenco do Palmeiras quando voltar. E tem a volta do Dudu, do Daverson, do Borja. São Paulo pode ir muito bem. E o Palmeiras vai abrir o bolso também, né? O Palmeiras abriu o bolso. Não sei, vamos esperar. Estão cogitando o Tiquinho Soares, estão cogitando um monte de gente aí de centroavante que o Abel quer. Eu não vi nada disso, mas pode ser, vamos ver. Que o Abel quer. Não, São Paulo vem forte também. Construiu um elenco melhor para essa temporada. Talvez não vai sofrer tanto com seleção, vai perder o Dani, verdade. Mas talvez não sofra tanto como líder de assistência. Tem o Igor Vinícius que é muito bom também, cumpre bem a saída do Dani. Mas talvez não sofra tanto como vai sofrer Palmeiras e Flamengo e até um pouquinho o Galo, talvez, com a saída dos laterais. É isso que a gente tem que destacar também. Esses clubes, eles vão sofrer, eles vão ser punidos pelo sucesso, né? Basicamente. É impressionante a CBF. Você contrata jogador bom para ele servir a seleção por mais um mês. Vai ter Copa América, vai ter Olimpíadas, que talvez algum clube perca algum desses jogadores. Você contrata craques para perder eles para a seleção. É impressionante a CBF. O Palmeiras vai perder o Vinha, vai perder o Gustavo Gomes com certeza, o Everton com certeza. O Menino, muito provavelmente, mais algum dos garotos é muito possível. Até possivelmente o Dudu, até se começar a jogar muito bem. Acho que o Dudu não, mas talvez o Rafael Veiga, mas acho que não. Acho que vai ficar mesmo com o Gustavo Gomes, Vinha, o Menino, o Everton e talvez mais um garoto, o Danilo, o Patrick. Tem a seleção olímpica também, né? Tem a seleção olímpica, sim. Tem a seleção olímpica, por isso que eu estou dizendo dos garotos. O Flamengo vai perder a Arrascaeta, por exemplo, vai ter a data FIFA agora. O Flamengo perde Everton Ribeiro, o Flamengo perde Gerson, o Flamengo perde Pedro, o Flamengo perde Gabigol, perde o Isla. Então, assim, é muita gente. É meio time. É meio time. Então, a data clubes, FIFA além de ter é depois da primeira rodada, né? Foi depois da primeira rodada. Né? Foi depois da primeira rodada, é verdade. Então, cara, vai ser um brasileirão muito interessante, vai ser um dos melhores brasileiros dos últimos tempos, porque vai ser muito disputado na parte de cima e na parte de baixo. Eu vejo com muitos times bons nomes. E até espero que tenha grandes surpresas, como o Santos se remontando de novo. Tem o Ângelo também, que a gente não mencionou. Então, é possível, o Ângelo, sim, bom jogador. É possível, sim. Então, Gui, mais algum detalhe que a gente esqueceu de falar? Acho que é por aí, o Brasileirão promete muito. Acho que vai ser um campeonato muito interessante mesmo, com bons jogos, com bons duelos. Por aí, acho que promete mesmo. Acho que vai ser um dos melhores campeonatos desses últimos tempos, com qualidade técnica, eu digo mesmo. Acho que os times melhoraram tecnicamente. Então... E não só o brasileiro, né? Como o Everton falou no começo também, o Brasileirão Série A e o Série B também. A Série B também. Vai ter clássico do Rio, Vasco e Botafogo. Vai ser interessante. Tem o Cruzeiro. Equipes boas também. Então, assim, promete. Tem tudo a ser muito bom, apesar da maioria das equipes grandes, né, que vão disputar o título, perder jogadores para as seleções. Fechou. Rapaziada, muito obrigado por vocês ficarem até aqui com nós. Campeonato Brasileiro, passamos a limpo tudo. Coisa linda. Espero que o Verdão Elétrico seja campeão do Campeonato Brasileiro. O Guilherme também, com certeza, espera. O Everton espera que o Corinthians não caia. O Everton espera que o Palmeiras ganhe também. Ele falou pra mim. Mas o Corinthians, né? O Everton a gente sabe que é o time dele. E ele vai torcer pro Palmeiras, ele falou. Ixi, Maria. Deixa ele saco. Mas então, rapaziada, é isso. Deixa o like, comente, curte, compartilhe. E é nóis.